Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos na quinta semana das atividades complementares de língua portuguesa. Semana 5, tema: leitura literária. Atividades do livro didático: O Leão e o Ratinho. Essas atividades vocês vão encontrar nas páginas 60, 61, 62 e 63. Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Atividades da página 60. Você vai ler uma fábula. Ela conta a história de um ratinho que caiu sem querer nas garras de um leão. Então eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar, e se precisar, você vai fazer a leitura mais de uma vez, para você entender a história. O leão e o ratinho. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo, quando o ratinho disse: Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores, e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Moral da história: os fracos também podem ajudar os fortes. Guilherme Figueiredo, Fábulas de Esopo, São Paulo é de Ouro, 2005. Para compreender o texto. Número 1. Converse com os colegas. Quem são os personagens da história? Então, neste caso aqui, você vai conversar com a pessoa que está ajudando você nas atividades. Quem são os personagens da história? Aí você vai escrever os personagens, o nome dos personagens da história. Que personagem é a mais forte? Aí você vai escrever qual personagem é o mais forte, se é o ratinho ou é o leão. Aí você vai escrever. No começo da história, o leão quer devorar o ratinho. Devorar é a mesma coisa que comer? Por que o autor usou a palavra devorar? Aí você vai escrever a sua resposta, tá? Você vai ler o texto novamente e vai escrever. O leão soltou o ratinho porque teve respeito por ele? Aí o que você acha? Você acha que o leão teve respeito pelo ratinho? Aí você vai escrever, responder de acordo com o texto. Você já conhecia essa fábula? O que você achou? O que você achou dela? Aí se você já conhecia essa fábula, você vai escrever sim e vai responder o que você achou dela. Se você não conhecia, você vai colocar a palavra não. Número 2. Observe as palavras circuladas neste trecho da fábula. Então, você vai observar as palavras circuladas. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Então, você vai observar as palavras que estão circuladas. As palavras são rei dos animais, simples camundongo, fera tão poderosa, infeliz.
Pinte de azul as palavras circulares que se referem ao ratinho. Então, essas palavras que estão aqui, né, circuladas, você vai circular de azul as palavras que estiverem relacionadas com o ratinho. E pinte de vermelho as palavras circulares que se referem ao leão. Então, as palavras que se referem ao leão, você vai colorir de vermelho, você vai circular de vermelho. Número 3, coloque L nas características do leão e R nas características do ratinho. Pretensioso. Aí, se o pretensioso for uma característica do leão, você vai colocar a letra L. Se for uma característica do ratinho, você vai colocar a letra R. A mesma coisa você vai fazer com a palavra generoso, leal e forte. Fique sabendo, fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como pessoas. Então, essa história que nós acabamos de ler, a história do leão e o ratinho, é uma fábula. Os acontecimentos são narrados em uma sequência: início, desenvolvimento e fim, desfecho da história. Então, a fábula normalmente no finalzinho tem uma moral no final da história. Número 4, página 62. As ilustrações da fábula estão fora de ordem. Numere cada cena na sequência da história. Então, você vai observar a história, né? O que aconteceu primeiro e depois o que aconteceu em seguida, né? E depois você vai enumerar de acordo com os acontecimentos da história. Fique sabendo, a fábula é uma história contada para transmitir um ensinamento ao leitor ou ouvinte. Esse ensinamento aparece no final, depois do desfecho, e também é chamado de moral. Número 5. Releia os ensinamentos da fábula O Leão e o Ratinho. Os fracos também podem ajudar os fortes. Pinte o quadrinho que apresenta o significado desse ensinamento. Então, o quadrinho que tiver o significado desse ensinamento aqui, você vai marcar um X. O que quer dizer a frase? Os fracos também podem ajudar os fortes. Você vai colorir a frase correta. Nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja. Será que é esse o significado da frase? Ou só consegue ajudar o outro quem é forte? Será que é isso? Será que é só quem é forte que pode ajudar o outro? Então, você vai pensar direitinho e marcar a resposta correta. Página 63. Você concorda com o ensinamento da fábula? Você concorda com esse ensinamento? Os fracos também podem ajudar os fortes. Você vai escrever se você concorda ou não com esse ensinamento. Número 6. Releia o desfecho da fábula. Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Invente um outro final para a história. Então, aqui nós temos esse final e você vai criar um outro final para essa história. Modificando o final, o ensinamento continua o mesmo? Então, após você criar um outro final para a história, inventar um outro final, o ensinamento continua o mesmo? Aí você vai responder se o ensinamento continua o mesmo, você vai colocar sim, e se o ensinamento não continua o mesmo, você vai colocar não. Crie outro ensinamento para esse novo final. Então, você vai criar uma outra moral para a história. Número 7. Veja a capa do livro de onde foi tirada a fábula O Leão e o Ratinho.
Então, você vai observar com bastante atenção a capa do livro, onde foi tirada a fábula O Leão e o Ratinho. O nome desse livro é Fábulas de Esopo, texto em português de Guilherme Figueiredo. Então, o autor desse livro é o Guilherme Figueiredo. Escreva o nome do livro. Escreva o nome de quem registrou as fábulas em português. Então, aqui você vai registrar o nome do autor. Que informações tem mais destaque nesta capa? Então, você vai observar a informação que está em destaque nessa capa aqui e escrever. Observe a ilustração. Por que foram ilustrados em animais? Porque esse texto, né? Porque o livro se trata de um livro de fábulas. E os personagens desse gênero de texto, em geral, são os animais. Então, por isso que o livro está ilustrado por animais.